agora o Alesp Cidadania e vamos falar sobre o projeto de lei que encontra-se em tramitação aqui na Alesp, que debate a importância da proteção para os órfãos de feminicídio, de autoria da deputada Patrícia Gama, do PSDB. Segundo um estudo realizado pelo Ministério Público de São Paulo, a cada 4 feminicídios, um foi cometido na frente de algum familiar ou de terceiros. 57% eram os filhos da vítima. O feminicídio tem pena que varia de 12 a 30 anos, podendo ser aumentada como durante uma gestação, nos 3 meses, após o parto ou na presença de filhos ou pais da vítima. E do meu lado encontra-se a doutora Ana Bernal, advogada especialista em direito penal. Olá, Flávia, boa tarde, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui na TV Alesp, a Casa da Legislação. Doutora, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Flavinha. Doutora, para começar nesse tema, eu queria que você explicasse como que está hoje a estatística no estado de São Paulo em relação a feminicídio. Vamos lá. O Brasil, hoje, continua no ranking mundial no 5º lugar entre os países que mais matam mulheres no mundo. Então, veja que se uma mulher tivesse que escolher um país seguro para morar, com toda certeza não seria o Brasil, já que ele está entre aqueles que mais matam mulheres em razão do feminicídio. Em março de 2015, foi sancionada uma lei, a 13.104, que criou aí a figura do feminicídio. Então, qualifica o assassinato das mulheres, aumentando a pena, que pode ir de 12 a 30 anos de reclusão, transformando esse crime em um crime hediondo. O feminicídio, então, é caracterizado pelo assassinato de mulheres na condição de mulher ou em decorrência de uma violência doméstica. Na maioria dos casos de feminicídio, acontecem dentro de casa e são cometidos por maridos, companheiros, namorados, na grande maioria que não aceitam o fim do relacionamento. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, contabilizou 1.350 feminicídios no Brasil. Isso significa dizer que a cada 7 horas ocorre uma morte de mulheres. E nos primeiros meses ainda de 2021, foram registradas 700 vítimas, ou seja, 4 por dia. Sim, a pandemia provocou um grande aumento dos casos de feminicídio, sem dúvida alguma. Pela pandemia, 24 horas, nós todos convivíamos confinados e a vítima começou, então, a ficar confinada com esse agressor. Entretanto, a pandemia já se dissipou, a Covid ainda está aí, mas a pandemia se dissipou, mas essas mulheres continuam morrendo em razão do gênero. Então, o feminicídio continua matando. Esse crime, que é um crime tão bárbaro, praticado normalmente com requintes de perversidade, é um crime de ódio, um crime de vingança, onde o homem não aceita e não respeita a mulher como um ser de direitos iguais a ele. Então, em grande parte desses crimes de feminicídio, eles são cometidos na presença dos filhos, crianças, adolescentes, que têm ali que conviver num lar de agressão e muitas vezes vendo sua mãe indo a óbito e tendo que conviver o resto da vida com essa dantesca, que é uma dantesca cena de violência que presenciaram o pai ou o padrasto matando a sua mulher. Então, muitos desses triste, feminicídios, né? Acabam depois as mulheres indo a óbito e essa criança fica desassistida, seja ele filho ou seja filha. Para onde vão, então, essas crianças? Já que essas crianças, quando perdem a mãe em razão da morte provocada por um feminicídio, elas quase sempre ficam sem o pai também, porque, na regra, esse pai vai preso. Então, são crianças vítimas invisíveis do feminicídio.
pois cada vez mais as mulheres são, sim, agredidas e mortas frente a seus filhos. Que é uma situação bem triste, né, doutora? Infelizmente. Mas, doutora, como que funciona a lei? Porque, doutora, é um momento triste, né? Como a senhora falou, que vem aumentando e com a pandemia aumentou ainda mais. Mas hoje, como que funciona a lei? Porque a pessoa, a mulher vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e depois? Porque aí depois a gente vê casos, ela pode retirar esse boletim de ocorrência futuramente, se o agressor ir lá e pedir desculpas ou não? Porque parece que as Olha, leis Flávia, ainda estão bem brandas, a sua né? pergunta ela é extremamente pertinente e muito bem colocada, porque ainda é uma dúvida de muitas mulheres. Anteriormente, a mulher, depois de registrar o boletim de ocorrência por agressão desse marido, desse namorado, ela podia se arrepender e então retirar essa queixa. Hoje, a partir do momento em que há o registro do boletim de ocorrência, independe da vontade dessa mulher. Quem vai processar esse agressor é o Estado, porque o Estado entende que é um crime grave, que ele tem sim que ser processado. Então, se essa mulher chegar na delegacia e houver efetivamente o risco real para que ela possa ser novamente agredida ou morta, ela pode pedir uma medida protetiva de afastamento, ou seja, impedir que esse agressor chegue perto dessa mulher e volte a praticar algum ato de violência ou, pior, que ela venha a óbito. Em São Paulo, existe também um dispositivo. Depois de ser concedida essa medida protetiva, a mulher baixa esse dispositivo no seu celular e, se houver a violação dessa medida protetiva, ou seja, esse agressor tentar se aproximar, não respeitar esse afastamento, ela pode acionar aquele botão e esse agressor será acionada a polícia para que ele seja preso. Aí ele vai preso por descumprir uma medida judicial. Existe aqui também na Casa da Mulher Brasileira, que é uma das primeiras delegacias da mulher, onde acopla aí, então, o Estado, o governo, todos os poderes juntos, delegacia, promotoria. Nós temos, então, ali a proteção para a mulher e para essas crianças também, quando a mulher é chamada, é acionada para fazer esse registro de ocorrência. Concedida essa medida protetiva, que pode ser estendida aos seus familiares, logicamente, se os filhos estiverem também em risco, com essa medida protetiva, ali temos um arcabouço na delegacia da mulher, onde a guarda municipal faz periodicamente visitas a essa mulher, aonde ela estiver, para saber se essa medida protetiva vem sendo descumprida ou não. Flávio, o que muitas vezes acontece, nós precisamos alertar isso para as mulheres, é que esse violentador, esse agressor, com a medida protetiva concedida e ele já consciente de que não pode se aproximar dessa mulher, muitas vezes ele usa de um mecanismo que é a visita ao filho para se aproximar dessa mulher. E muitas E a vezes mulher, mata essa criança, né, doutora? Não é que só não quer afastar o filho do pai, acaba deixando e rompe com aquela determinação judicial de não poder se afastar, não poder chegar junto desse agressor, acaba deixando esse agressor chegar perto dela, e é quando muitas vezes acontece então o feminicídio, quando essa mulher já está com uma medida protetiva. Então é importante que a mulher também respeite e não deixe que esse agressor se aproxime dela quando efetivamente está com uma medida protetiva concedida. Ou seja, se ele tentar romper com essa medida, descumprindo uma ordem judicial, ela deve imediatamente acionar o 190. E doutora, mas será que essa lei não está ainda sendo branda? Porque a gente ainda vê na televisão, infelizmente, a gente ainda vê na televisão mulheres morrendo, feminicídio, e só aumenta esse feminicídio, infelizmente. E muitas vezes não é só a mulher, como a criança também, presenciando brigas. Tem algum perfil, doutora, em relação ao agressor ou não? Existe um perfil? Eu estava vendo uma pesquisa... Na verdade, Flávia, o Brasil está... esse problema de feminicídio no Brasil,
está longe de uma solução. Estamos, como eu falei lá atrás, no ranking internacional da violência contra a mulher, onde morrem mulheres, muitas, todos os dias, 15 por dia no país, em 15 média. por dia. Isso não é muito diferente quando falamos de números de violência doméstica. Mesmo antes de ir ao óbito, a mulher muitas vezes sofre violência, tanto psicológica como a própria violência moral, patrimonial, sofre também a violência sexual e a física, vindo, por último, ao óbito. É uma escalada. O que nós falamos, a morte da mulher é anunciada. Quando esse agressor inicia com o primeiro ato de violência, seja ela psicológica, verbal, seja patrimonial, seja física, mas foi só um tapa, foi só um grito, a mulher tem que estancar. A mulher não pode deixar esse violentador acreditando que ele sairá impune. Porque nós vivemos num país carregado de machismo, isso não é novidade para nenhum de nós. A mulher, durante milênios, foi subjugada às tarefas do lar, cuidando dos filhos e do marido. Quando quando se deu ali o final da guerra industrial, é que nós começamos a ir para o mercado de trabalho. Então, aí nesse ponto, quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, é que, de fato, nós começamos a lutar pelos direitos da mulher. E quando eu falo direitos da mulher, eu estou falando dos direitos de seres humanos, porque a violência contra a mulher, de fato, é uma violação dos direitos humanos. Em 1988, aqui no Brasil, a Constituição Federal disse que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, se a nossa lei maior já o disse, ela precisa ser respeitada. Claro, mas a pergunta que você me faz é: por que continuam morrendo? Porque mesmo a lei, assim dizendo que homens e mulheres são iguais perante a lei, é mais fácil mudar a lei do que mudar padrões de repetição que vêm se repetindo há anos. Um ponto que chama a atenção é o fato de que a maioria dos casos de feminicídio aqui no Brasil, a vítima tem relação com o seu assassino. Um levantamento que foi feito no mapa de violência, 50% das mortes foram cometidas por familiares, 33% pelo seu ex-parceiro. Então, veja, a mulher, ela está vulnerável na sua própria casa. Algo que não se observa em outros países, onde é mais recorrente essa violência ser cometida nas ruas. Mas nós temos um sério problema, onde a mulher é tida, de fato, como propriedade ainda, e infelizmente, para uma grande maioria dos homens. E a própria sociedade ainda é extremamente machista e entende que a mulher ser tratada como propriedade ainda é uma normalidade. Infelizmente, né, doutora? Que ela vira propriedade do homem. E quando a gente fala em violência, a gente fica muito preocupado com o que é a violência física. E esquece que xingar, existe a violência psicológica. Aí você teve uma briga com seu parceiro, não, mas só foi uma briga, ele só me xingou. E vai e fica por isso mesmo. Aí amanhã, infelizmente, é bater, depois acontece o homicídio, depois, infelizmente, a criancinha também acaba morrendo devido ao parceiro, né? Doutora, a senhora acredita que falta políticas públicas? Porque a gente tem essa lei Maria da Penha, ela diz que é a lei que, podemos dizer que é uma lei muito forte, só que na prática não é. A gente tem vários incisos referentes à lei Maria da Penha, mas a prática é outra, infelizmente, né? Flávia, o que acontece é que nós temos, sim, uma das leis mais modernas e melhores no mundo no combate à violência doméstica. Quem fala isso é a ONU. De fato, ela é moderna, de fato, ela é uma ótima lei, com previsões de medidas protetivas de urgência, como eu falei. Temos, inclusive, medidas que são concedidas em 24 horas. Entretanto, não podemos esquecer que carregamos uma cultura patriarcal, onde o marido ter o controle absoluto da sua mulher, seja ele da vida pessoal, da vida sexual, da liberdade da mulher, controlar o que ela veste, controlar o que ela fala, com quem ela se relaciona. Esse patriarcado
tem sido normal em quase todas as sociedades, ou seja, muda ano, entra ano, e nós permitimos que isso continue, sim, acontecendo. Então, é isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos de políticas públicas que reeduquem não só esses homens, que continuam entendendo que o término da relação é uma decisão dele e não respeita quando a mulher termina essa relação, e também para muitas mulheres, porque nós temos também mulheres que carregam em si, sim, um ranço machista, porque elas nasceram e cresceram, muitas delas, ou muitas de nós, em lares extremamente machistas, onde vimos todas, a maioria nos acostumamos a ver nossos pais sendo uma autoridade perante a mãe, ou a vermos nossas tias, ou nossas primas, ou nossas irmãs sendo vítimas de violência doméstica. Pode não ter sido física para algumas, mas moral, verbal. E entendemos como uma certa normalidade ver uma mulher sendo agredida verbalmente, sendo xingada, e isso sim é uma violência. A violência psicológica é uma das que deixa profundas marcas na mulher, porque ela é, de certa forma, silenciosa, entre quatro paredes, dificilmente a mulher consegue se perceber que está numa relação de violência psicológica. Entretanto, ela causa danos e estragos muito grandes na mulher, dificuldade dessa mulher depois realocar no mercado de trabalho, problemas de relacionamento, problemas de se relacionar com os filhos muitas vezes, porque ela não tem um comportamento totalmente sem alguma ansiedade, pelos traumas que ela cria por esse tratamento extremamente violento à sua psicologia. Mas o que a mulher tem que perceber e tem que parar, quando iniciam esses atos de falta de respeito, é sempre o que a gente fala, o limite é a falta de respeito. Se houve falta de respeito, houve um xingamento, houve alguma outra coisa similar, não te deixou, te cerceou de fazer alguma coisa que não é normal, te cerceou de falar com seus amigos, pode ter certeza, pare e reavalie esse seu relacionamento, porque se ele já não é um relacionamento violento psicologicamente falando, ele vai caminhar para tanto. Hoje temos a lei onde a mulher pode denunciar, fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, inclusive se estiver sofrendo violência psicológica. Então, sim, nós precisamos redesenhar essa história. A violência afeta a todos os cidadãos, não só as mulheres, aos filhos dessas mulheres, as famílias em torno dessas mulheres. E retrata, sim, um atraso inaceitável para todos nós na sociedade. Em regra, esses crimes são praticados por um discurso de ódio, desprezo tão somente porque é mulher. Uma sensação do homem que, quando a mulher terminou a relação, perdeu a propriedade sobre aquela mulher. Isso é muito comum, como eu falei, na nossa sociedade, que ainda é machista e que ainda é patriarcal. E é uma realidade triste, né, doutora? Aqui tem vários programas sobre esse tema. Tem que existir a conscientização, mas infelizmente, mesmo existindo a conscientização, ainda as mortes são altíssimas, né? Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também, quando acontece o homicídio, essa criança, ela fica... Quem vai dar assistência? É o Estado hoje? Flávia, a sua pergunta ela é muito pertinente. É algo que nos preocupa muito, a nós que somos defensoras de todas as mulheres e dos direitos das mulheres, que na verdade os direitos não precisam ser defendidos, como eu falei, a Constituição Federal já nos assegurou, mas nós precisamos ainda lutar diariamente para que eles sejam, sim, colocados em prática, para que nos deem as mesmas oportunidades, porque a legislação já nos assegurou os direitos. Então, essa luta se estende, principalmente nós defensores de todas essas mulheres e do entorno, aos órfãos dessa violência, porque temos aí crianças que são vítimas invisíveis desses feminicídios. Isso cada vez é mais comum. E hoje, literalmente, essas crianças, na sua grande maioria, imediatamente fica sem pai e sem mãe. A mãe morta e o pai preso. E essa morte da mãe que foi, do pai que partiu, deixa os filhos sem qualquer apoio.
Eles precisam reconstruir essas vidas após a morte da mãe. Entretanto, como reconstruir se essa criança vem carregada de traumas, vem carregada de uma necessidade de ajuda, muitas vezes até adolescentes, não apenas crianças, e é parte do Estado, ela não está presente. Essa criança precisa, sim, de apoio material, comer, sobreviver. Algumas delas têm a família que dá um apoio, avós, tias, tios, mas tem muitas delas que não têm nenhum apoio de familiares, então elas precisam de apoio material e apoio psicológico. Esses filhos são verdadeiras vítimas desse crime bárbaro. Então, efetivamente, nós não temos dados nacionais sobre o número de filhos deixados por vítimas de feminicídio. Veja, se nós não temos números, Flávia, é um mau sinal. Quando nós não numeramos aquilo que está acontecendo, é algo que ainda precisa de muito para melhorar. Então, segundo alguns projetos que temos aí, um do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, seriam cerca de 2.500 crianças que são órfãs do feminicídio. E hoje, atualmente, essa criança não tem esse amparo do Estado. Há alguns projetos, como por exemplo lá na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que prestam assistência jurídica, psicossocial a crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de feminicídio. Há alguns projetos, o projeto Inovar, que recebeu inclusive um prêmio aí por ter amparado essas crianças. E agora nós vemos com muito bons olhos esse projeto-lei, que aqui é a nossa Casa da Legislação, pela Patrícia Gama, deputada que Patrícia vem, Gama. Sim, para dar amparo. Essa criança precisa, porque ela foi afetada diretamente, ela é vítima indireta desse crime, mas ela é afetada diretamente. E ela fica muitas vezes impossibilitada de prosseguir a sua vida, de ter um desenvolvimento saudável, porque não tem o amparo do Estado. Ela precisa de uma assistência jurídica para pleitear o subsídio, por exemplo, de auxílio reclusão desse pai que foi preso. Ela precisa de tratamento psicológico, então ela precisa de uma equipe multidisciplinar e o poder público deve sim oferecer esse tratamento para essas crianças, esse acolhimento e dar assistência a essas vítimas de uma forma completa, seja psicológica, seja financeira, seja material, seja jurídica, mas essa mulher, essas crianças não podem ficar à mercê depois que falta a sua mãe em razão do feminicídio. E é muito triste para nós, Flávia, hoje não termos medidas efetivas que obriguem os estados e municípios a fazer um acolhimento, um tratamento e um cuidado para que essa criança possa retornar ao estudo quando ela já estudava e quando ela não estudava, que ela comece então a ingressar nos seus estudos. Doutora, já que a gente está falando sobre esse tema, eu lembro, eu não sei se a senhora lembra, em 2021, em março, o caso do Henry, que passou em todos os jornais, do ex-vereador Jairo. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho essa situação, contextualizasse, porque também ele foi vítima de um homicídio. Vamos lá. Na verdade, essa criança ela não é órfã do feminicídio porque a mãe dele não faleceu. Uhum. Ele é vítima de uma violência doméstica que já estava instalada naquele lar. Isso depois nós analisando o caso, quando veio a público os relatos da mãe desse menino, então foram claros no sentido de que ela sim já era agredida, ela sim já tinha sofrido diversas vezes violência, e ficamos depois também veio a conhecimento do público, que já havia inclusive registros de boletim de ocorrência em desfavor do padrasto desse menino Henry Borel. Então veja como a fala minha lá atrás, quando disse que essa mulher, quando percebe que essa violência se inicia, ela tem que denunciar, com toda certeza. Se quando essa mãe percebeu que houve a violência doméstica, segundo ela, primeiro se iniciou contra ela, e depois se estendeu àquele menino, que lamentavelmente veio a óbito, ela teria que ter denunciado, sim, esses fatos, essas violências perpetuadas contra aquela criança. Ela não fez, e por isso ela hoje responde criminalmente, porque a responsabilidade de uma mãe
assim como de um adulto, em especial de uma mãe, é proteger a sua prole. Então, veja, se a mulher, muitas vezes, volta atrás, faz as pazes e quer dar chances para o seu companheiro, para o seu namorado, para o seu marido, ela deve pensar não apenas e tão somente nela, Flávia. Ela deve pensar na sua prole, no seu filho, na sua filha, que primeiro podem correr um sério risco, sim, serem agredidos e vir à morte. Não é incomum também crianças, quando veem os pais ou a mãe com o padrasto brigarem, eles interferirem nessa briga, querendo proteger a mãe, acabam sendo espancados, acabam sendo agredidos por esse agressor. O Henri Borel, segundo foram relatados na mídia, ele foi agredido diretamente, não indiretamente, ou seja, ele não foi separar uma briga entre o casal. A agressão foi perpetuada contra ele. Mas o que nós sabemos é que essa agressão já vinha sendo perpetuada, já estava instalada naquele lar, e a mãe negligentemente não denunciou a prática de abusos contra ela e provavelmente também, ela disse que não, a gente não sabe, mas provavelmente já tinha presenciado essas agressões contra uma criança. É nossa obrigação, Flávia, de todos nós, proteger nossas crianças, ainda mais seja a mãe. de qual for a agressão. Mas em especial de uma mãe, ela não tem só obrigação, ela tem responsabilidade, ela tem dever moral, ela tem um dever maior do que todo e qualquer ser humano de defender o seu filho. Algo que nos choca quando uma mãe não faz. Então, eu volto àquilo que eu falava lá atrás, a violência doméstica mata e prejudica aqueles que não matam, prejudica psicologicamente, sim. Representa e demonstra que há um atraso intelectual, que há um problema social muito grave, que gera desigualdades absurdas e que milhares de mulheres, diante disso, tanto no âmbito do lar, quanto no âmbito profissional, quanto no escolar, mas principalmente no lar, vêm a óbito em razão desse atraso intelectual que nós ainda persistimos aqui no Brasil, com esse ranço machista e com essa versão, com essa vertente de patriarcado que ainda é aceito pela sociedade, Flávia. Veja o que pode levar o extremo do machismo. A morte não só da mulher, mas da família toda, daquela família. Sim. E aí, como você bem citou, desse menino que, lamentavelmente, em Henri Borel veio à morte. Doutora, é um assunto bem delicado, a gente não tem mais tempo, mas já fica o convite, uma próxima oportunidade para a gente falar sobre esse tema, porque 30 minutos passa muito rápido. Eu queria até perguntar para a senhora qual que era o perfil do agressor, né, em relação a isso, mas a gente não tem mais tempo, mas fica para um próximo programa. E eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada, e obrigada por conscientizar as pessoas que nos assistem, né? Tem que denunciar, tem que fazer boletim de ocorrência, até porque o boletim agora, né, doutora? Você faz o boletim de ocorrência, você não pode mais retirar o boletim, fica lá registrado, que isso é maravilhoso, tem que ficar registrado, porque essa coisa, vou pedir desculpa, ocorreu a briga, eu peço desculpa, aí fica ok, e depois? Né, exatamente, Flávia, muito bem pontuado. Depois que registrou, quem vai processar esse agressor é o Estado. A mulher não pode voltar atrás como foi no passado. E nós precisamos sim acabar com esse sentimento de posse e a violação da autonomia da mulher, que oculta um sentimento de ciúmes, que na verdade é o inconformismo do parceiro com o fim da relação. São fatores que levam essas mulheres à morte. Então, são fatores importantes, mas não são exclusivos, como eu falei aí durante a minha fala. Tá bom. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada, Flávia, pela oportunidade. Sempre que precisar, estarei à inteira disposição. Obrigada pela sua companhia. E para você rever os nossos programas, acesse o canal do YouTube, TV Alesp. E até o próximo programa e até lá!